Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Bom dia a todos. Nós estamos iniciando as nossas lives diárias. Eu gostaria de convidar você a refletir conosco todas as manhãs a partir de hoje sobre algum tema que vai te ajudar na sua vida de santificação, de aperfeiçoamento espiritual diante de Deus. Gostaria de convidar você a fazer esse compromisso para que você cresça na graça, no conhecimento de Deus, nas coisas que realmente são importantes para o seu crescimento diante de Deus. Hoje eu queria falar com você sobre um tema que há muito tempo tem falado comigo, a importância da santificação na vida comum, na vida ordinária. Hoje esse tema traz para nós uma profunda reflexão sobre a importância do nosso relacionamento com Deus nas pequenas coisas, na nossa vida diária. Seja santificado na vida ordinária. Essa é a nossa proposta hoje. Hoje é segunda-feira, é dia exatamente de iniciarmos a nossa jornada, a nossa semana. E eu gostaria que você pensasse aí, O que santifica mais a nossa vida? A nossa jornada diária, o nosso tempo que é vivido, que é colocado todos os dias, ou aquele tempo que nós dedicamos à igreja, aquele momento em que nós vamos para o culto e oferecemos algo para Deus. Quantas vezes na semana você vai à igreja? Quanto tempo? Pense aí quanto tempo você dedica ao culto e quanto tempo é a sua vida em proporções. Como que seria uma semana inteira e apenas aquele momento em que você cultua a Deus? Nós precisamos entender que a santidade não está apenas nos nossos momentos de devoção dentro da igreja, não apenas naqueles momentos de consagração de culto, o nosso ministério, mas o nosso momento de santificação mais profundo e eficaz se dá na vida diária, na vida comum, no nosso cotidiano, no dia a dia mesmo, naqueles momentos em que você está fazendo coisas consideradas insignificantes, coisas comuns e que muitas vezes você não imagina que Deus possa se revelar nelas. É exatamente isso que eu queria trazer para você hoje. Deus, ele se revela e ele faz coisas extraordinárias em nossos momentos ordinários. Quando nós estamos vivendo ali a nossa rotina, o nosso cotidiano, Deus traz para nós grandes revelações daquilo que Ele é, de quem Ele é, daquilo que Ele deseja fazer para a nossa vida. Ele vai nos trazer propósito, Ele vai nos dar direção exatamente na rotina, nesses momentos que nós consideramos aparentemente insignificantes, mas que para Deus podem ser momentos cruciais, momentos grandiosos, para que Ele produza mudanças extraordinárias na nossa vida. O que influencia então mais a nossa jornada para a santificação, nossa jornada de santificação? A nossa vida comum ou a nossa vida litúrgica, a nossa vida cerimonial, nossa vida eclesiástica? Eu queria te trazer essa consciência hoje. O culto é essencial, esses momentos em que nós dedicamos a Deus o nosso melhor, a verdadeira prova da nossa santidade, ela se dá na vida prática, na vida comum. Mas esses momentos de devoção a Deus, os momentos de culto, esses momentos são muito importantes. Eu não quero tirar a importância deles, mas talvez você nunca parou para comparar quanto tempo você tem disponível para se santificar ou quantas oportunidades você tem, quais são os maiores desafios para a santificação na igreja, no culto ou na sua vida familiar, no seu trabalho, na sua profissão, exercendo as suas responsabilidades diárias. Com certeza nós vamos perceber que a santificação, ela se dá na vida ordinária, ela se dá na vida comum. E a santidade, ela estando no cotidiano como oportunidades grandiosas de aperfeiçoamento, nós vamos entender de forma melhor qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós vamos ter grandes oportunidades de aperfeiçoamento quando nós estivermos com o olhar atento para isso. Quando você perceber que o relacionamento com o seu filho, que o relacionamento com sua esposa, quantas oportunidades Deus não nos dá para crescer, para colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo no culto, inclusive. Nós vamos ver que na vida ordinária Deus se revela, que na vida comum Ele deseja gerar profundas e grandiosas mudanças para a glória dele. Você vai perceber que Deus sempre chamou grandes homens em seus momentos ordinários, em seus momentos de vida comum, de vida cotidiana. Gideão estava malhando trigo no lagar quando o anjo do Senhor apareceu para ele e deixou muito claro para ele qual era o propósito de Deus
para a vida dele, era livrar o seu povo. Moisés estava apenas vivendo a sua vida comum, cuidando das ovelhas de Jetro lá no Monte Sinai, mas do nada ele teve uma experiência sobrenatural, uma experiência extraordinária na sua vida ordinária, vivendo os seus momentos comuns de cuidar das ovelhas, viver aquela rotina muitas vezes cansativa, maçante, mas naquele momento ele contemplou a glória de Deus. E é exatamente sobre isso que eu queria te falar. Davi estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, apacentando as ovelhas do seu pai, numa região desértica, sem muita beleza, fazendo aquilo que era sua obrigação, cumprindo com as suas obrigações. Mas naqueles momentos Deus se revelou a Davi de maneiras tão maravilosas que isso marcou a vida dele profundamente para o propósito que ele viria experimentar, viver ainda no futuro. É exatamente isso que Deus quer para cada um de nós. Se revelar em momentos comuns para que ele nos mostre em um momento extraordinário o que ele quer para nós durante o resto da nossa vida. Deus age na vida simples. Jesus viveu, pense em proporções, quanto tempo Jesus viveu da sua vida terrena, o cotidiano, o tempo comum, quanto tempo da vida terrena ele dedicou à sua vida ordinária. Quanto tempo ele dedicou dos seus 33 anos aos seus relacionamentos, à honra, à obediência aos seus pais, vivendo ali a vida comum com os vizinhos de Nazaré. Ele escolheu fazer isso. Ele poderia ter vivido 33 anos da sua vida em muita evidência, vivendo diariamente uma vida agitada, uma vida badalada, uma vida com holofotes. Mas ele escolheu viver 30 anos da sua vida em um aparente anonimato, em um relacionamento comum, com pessoas inclusive muito simples, com pessoas de um lugar muito simples e fazendo coisas simples. Jesus escolheu viver a maior parte da sua vida, uma vida ordinária, uma vida comum, habitual, uma vida corriqueira, rotineira, para depois se revelar durante apenas 3 anos. Ele se preparou durante 30 anos para depois viver os 3 anos de uma vida extraordinária. Antes do seu ministério público, ele dedicou a maior parte do seu tempo se preparando na vida ordinária. A santidade não está nas grandes coisas apenas, ela se manifesta nas pequenas coisas, nas coisas simples que nós muitas vezes desprezamos. Mas Deus quer nos mostrar o valor delas quando nós vivemos tudo para a glória de Deus. Perceba que o chamado da palavra de Deus para nós não é vivermos momentos de santidade, mas fazermos tudo para a glória de Deus. Não importa o que você vai fazer, não importa o que está proposto para você fazer, faça com excelência. Dê o seu melhor, entregue o seu melhor para Deus. Porque se você trabalha para Deus, se você se relaciona com os seus familiares, se você cuida da sua esposa, cuida dos seus filhos, se você cuida do seu marido, cuida do seu lar, se você faz algo de fato, de verdade, para a glória de Deus, isso pode mudar completamente a sua visão do que é a própria santificação. Nós entendemos que é nos cuidados cotidianos, que é exatamente nessas pequenas coisas que Deus quer nos aperfeiçoar em santidade, que Deus quer nos trazer a verdadeira santificação. Em Lucas 16:10, Jesus vai nos dizer que quem é fiel no pouco será também fiel no muito. Se nós não somos fiéis nas pequenas coisas, na nossa rotina, na nossa vida diária, será que nós seremos fiéis no culto? Será que nós, de fato, de verdade, estaremos entregando um momento de consagração, de dedicação a Deus verdadeiramente santo? É na nossa vida comum que nós vamos dar o nosso melhor para Deus, porque a maior parte do nosso tempo está nisso. Entenda que a presença de Deus está em tudo, no trabalho, nos seus afazeres diários, do lar mesmo, nos seus afazeres domésticos. O que você entrega para Deus nos seus momentos de descanso? Do que você se alimenta? O que você está consumindo nos momentos em que você está sem fazer nada, nos momentos em que você está descansando? Muitas pessoas fazem algo mesmo nos momentos de descanso. Pega o celular, assiste um vídeo, vai entrar nas redes sociais, e eu te pergunto, o que você está entregando para Deus nesses momentos? Do que você alimenta a sua alma? Você vai perceber que muitas vezes nós não glorificamos a Deus nos nossos momentos de descanso. E lembre-se que Deus falou para o povo de Israel: o sábado será santo ao Senhor. O sábado será um momento de descanso, o dia do descanso. E nesse momento, o que nós oferecemos para Deus? Porque também é um momento em que devemos glorificar Ele com a nossa vida. E é uma profunda reflexão nós pensarmos
como nós nos santificamos na vida comum, na vida diária. Você percebe que a sua maior oportunidade de colocar em ação aquilo que você aprende nos cultos, aquilo que você lê na palavra, é exatamente na paciência que você precisa ter com seu filho, no cuidado que você precisa ter com o seu lar, no zelo com a sua casa, porque a palavra de Deus fala sobre isso para as mulheres, e eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque é nessas pequenas coisas que se manifesta o maior propósito de santificação dela, no cuidado com os filhos, no cuidado com a casa, na preparação do alimento, nas coisas mais comuns. Eu percebo o zelo, o cuidado dela em fazer tudo para a glória de Deus. O homem, no seu trabalho, no seu ofício, no exercício daquilo que ele faz, na dedicação, oferecendo o melhor para Deus, a santificação dele vai se manifestar exatamente nessas pequenas coisas. No nosso falar, nas nossas palavras, como nós temos nos santificado? Será como nós temos buscado esse aperfeiçoamento espiritual? Eu queria te fazer pensar sobre isso, porque muitas vezes nós estamos preocupados em nos santificar nesses momentos muito raros da nossa vida, esses momentos muito específicos, como os momentos de culto, por exemplo. Queremos ser santos na igreja, mas Deus quer que você viva uma vida de santidade. Uma vida que revele quem Deus é em todo tempo, em todo lugar, nas pequenas coisas. Coisas muito práticas, muito simples, inclusive, que você pode fazer para trazer a santidade para o seu dia a dia, para a sua rotina. Primeiramente, tenha um momento de oração devocional com Deus. É um momento em que você vai colocar diante de Deus cada tarefa do seu dia, cada atividade do seu dia, em que você vai colocar diante de Deus seus propósitos mais importantes, aquilo que está no seu coração, você vai derramar sua vida diante de Deus. Você não vai simplesmente ter um momento de petição a Deus, você vai ter um momento de consagração a Deus, um momento de entrega, um momento de rendição do seu dia, da sua vida, dos seus planos, projetos, tudo que você tem, você vai colocá-lo diante de Deus. Você vai colocar sua família, sua casa, sua própria vida diante de Deus. O momento de meditação, o momento de leitura diária da palavra de Deus é crucial para o seu aperfeiçoamento. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que a Bíblia é pão apenas. E ela não é apenas pão, ela é pão nosso de cada dia. Ela é um pão diário. Ela é um alimento que não é opcional. E eu queria te perguntar, você come apenas quando você está morrendo de fome? Nem isso. Muitas vezes nós comemos mesmo sem ter vontade, porque nós sabemos é a hora de comer, é a hora do almoço, é a hora do café, é a hora da janta. Eu nem tô com muita fome, mas eu vou comer porque eu sei que eu também preciso. Eu sei que talvez eu esteja até fraco por causa disso, porque eu não estou comendo. Deixa eu me alimentar. E a palavra de Deus não é pão apenas, ela é pão diário, ela é pão nosso de cada dia. Perceba que Jesus, ao nos ensinar, nos dar aquele modelo de oração, ele não está falando apenas de coisas materiais, ele não está falando apenas do nosso relacionamento com Deus, para as demandas físicas, para as demandas materiais, as demandas terrenas. Jesus está nos ensinando ali coisas profundas, espirituais naquela oração. E como que o reino de Deus é implantado em nós? Como que o reino de Deus vai vir? Como que a vontade dele será feita assim na terra como no céu? Exatamente trazendo esse alimento espiritual para o nosso interior, trazendo para o nosso espírito aquilo que é pão verdadeiramente, aquilo que é verdadeira comida, como Jesus disse em João 6. E eu queria que você entendesse que a leitura diária da palavra de Deus, esse momento de meditação específico, e não é qualquer lugar, não é qualquer hora, é uma hora que você tira para isso, é um momento que você dedica para isso. Tenha o seu momento de leitura bíblica exatamente para se alimentar. E o terceiro ponto que eu queria trazer para você, implantar no seu cotidiano, na sua vida ordinária. Você precisa pensar durante todo o seu dia quais são aqueles pontos de aperfeiçoamento que você vai trazer para ação, que você vai colocar em prática na sua vida. Nós não podemos, inclusive, participar do culto no domingo e não trazer isso para a segunda-feira. Nós não podemos ouvir coisas tão poderosas, tão profundas, ter experiências com Deus tão maravilhosas no momento extraordinário e não trazer isso para a nossa vida ordinária. Deus te convida a trazer cada um daqueles pontos que você já identificou de aperfeiçoamento espiritual, de aperfeiçoamento ali no relacionamento com a sua esposa,
coisas que Deus já te chamou, já te desafiou para a mudança, mas que você ainda não colocou em prática. O terceiro ponto, além da oração, além da meditação na palavra, você precisa ter pontos de aperfeiçoamento trazidos para a ação. Você precisa ter pontos práticos de aplicação da sua leitura diária, pontos práticos do culto que você entendeu. Eu preciso trazer isso para a minha vida, eu preciso mudar. Mas como fazer isso se nós sequer estamos tendo um olhar atento para avaliar o que está precisando mudar na minha vida, o que eu estou precisando de fato, de verdade, colocar em ação, trazer para a prática. E por fim, eu queria trazer uma informação muito importante para você. A santidade não é opcional, ela não é apenas para alguns, mas ela é um chamado para todos. Nós precisamos lembrar que o apóstolo Pedro, 1 Pedro 1,15, ele vai nos dar claramente qual é o propósito pelo qual Deus nos chamou. Ele nos chamou para sermos uma geração santa, um povo santo, alguém que vive a vida cristã sem entender que Deus o chamou para a santidade, ainda não entendeu qual é o propósito da sua salvação. Deus nos chamou não apenas para sermos salvos da condenação, salvos da nossa vida de perdição, da nossa vida de pecado. Ele também nos chamou para vivermos uma vida de aperfeiçoamento espiritual, até chegarmos à plena estatura do Filho de Deus, até nos parecermos com Jesus, até sermos santos como Ele foi, como Ele é. E nós precisamos entender que isso não é uma opção, isso não é apenas para alguns, isso é para todos. Deus nos chamou para a santidade. E eu queria te convidar a colocar isso em ação pensando que atitude prática, o que eu preciso colocar então na minha rotina, inserir na minha vida ordinária? Qual a atitude que eu preciso tomar para trazer ao meu cotidiano essa vida de aperfeiçoamento espiritual? Por último, deixa eu te fazer uma pergunta muito importante. Se o seu corpo físico dependesse do pão espiritual que você come todos os dias, será que você estaria vivo? Se a santidade dependesse apenas do tempo que nós passamos na igreja, com certeza nós não teríamos avanço nenhum na nossa fé. E é exatamente por isso que você vai ver que alguns avançam muito na sua jornada espiritual, no seu caminho de aperfeiçoamento, mas outros ainda não entenderam que o pão não é apenas para o dia que você escolhe, mas é um pão que nós necessitamos diariamente para o nosso alimento espiritual. Então que a nossa busca por santidade vá muito além dos cultos, muito além do culto de domingo, que isso seja trazido para a nossa vida ordinária, para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.